Tô Dentro, o nosso podcast está de volta e hoje mais um grande bate-papo. Vamos falar de cultura e também de produção audiovisual. Nosso Tô Dentro, né, recebendo aqui hoje mais um daqueles que foi aprovado na Lei Paulo Gustavo 2024. Esta lei aí que proporciona várias pessoas a fazerem as suas produções. Estou recebendo aqui o Tato Pascoal. O Tato, ele vai fazer uma produção no curta-metragem, né? Essa categoria curta-metragem muito interessante. Thalisson, na verdade, Thalisson Pascoal, 35 anos. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Que muito bom, obrigado. hein? Prazer estar aqui com você hoje, conversando, batendo um papo bacana. Que legal. Vamos produzir, né? Bora. Estamos aqui para isso. Bom que você também está dentro, né? Estamos dentro desse projeto aí bacana, né? E a gente vai falar sobre isso aqui, vai falar um pouco da história desse projeto e, logicamente, incentivar você também a participar aí nos projetos, né, da cultura de Sete Lagoas, também, né, de outros editais de Minas Gerais, até do Brasil, por que não? É importante a gente se encorajar e participar desses projetos, porque eles estão aí para todos. Olha, o nosso Tô Dentro, eu gosto de explicar que são entrevistas com os proponentes aprovados em 2024 e a gente vai falar aqui um pouco também, né, sobre essa questão da Lei Paulo Gustavo, que cada projeto, cada categoria, entre elas, curta-metragem, média-metragem, documentário, videoclipe, podcast, inclusive o nosso, cinema itinerante e também cinema de rua e cineclube. A gente foi aprovado aí em 2024 e estamos já na produção e, logicamente, depois a nossa exibição, como também vai acontecer aqui com o curta-metragem do Tato Pascoal e de toda a sua equipe. Tato, para começar, eu queria não falar de você e da sua equipe inicialmente. Queria falar sobre essa ideia de participar, né? Como é que aconteceu com vocês? Certo, a gente sempre quis estar atuando dentro dessa linguagem, né, do audiovisual, que é a animação curta. É uma linguagem, a gente estava conversando antes aqui, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, é uma linguagem que você consegue transmitir um conceito, né, mais denso, de uma forma muito mais comunicável mesmo. Então, assim, a gente tinha já esse desejo, de alguma forma a gente conseguia atuar dessa forma, e conversando, né, com os amigos, isso é sempre bom e é uma coisa que eu exalto sempre, né, os meus amigos. A gente conversando, a gente entendeu, foi juntando as peças, né, entendendo o que a gente conseguiria com o que a gente tinha para a gente apresentar essa proposta. Então, assim, a gente tinha a Mileide, que é uma excelente escritora, e daí ela tinha, né, esse projeto, já estou falando da minha equipe, né, mas basicamente foi isso, né. Mas aí você já está dizendo que vocês trocaram ideias e aí juntos que vocês tiveram a intenção de participar. Isso aí. E daí teve essa cola, essa liga, né, foi o Pinguim, né, que trouxe também, né, tipo, foi, fulana, e aquela outra ideia, e a gente foi juntando essas cada um, né, com suas perspectivas ali, o que a gente conseguiria estar propondo, né, e quais eram as ferramentas que a gente tinha para dispor para aquilo ali. Então aí foi surgindo, né, a gente tinha, um tempo atrás, eu tinha feito um projeto, né, era tipo um save the date do meu casamento, inclusive, e daí a gente pensou que aquilo ali, de alguma forma, podia, né, não aquilo ali em si, mas aquela ideia se transformar, né, e ser melhorada para um projeto um pouco mais denso, um pouco mais, né, à frente ali. Sim, basicamente foi essa... Como é que você viu essa questão de esperar, né, essa lei sair e a questão também, né, de juntar tudo aquilo, né, todas essas ideias e falar assim, opa, agora eu posso porque agora tem como eu concorrer a um valor que vai financiar o nosso trabalho. Sim, isso é muito importante eu trazer e levantar isso também, porque assim, até então eu não tinha muito essa cultura de entender essa parte dos editais.
né? Então, assim, talvez uma boa parte das pessoas também esteja nesse mesmo lugar, né? A gente vai naquela garra de fazer as coisas, de fazer acontecer, mas tem coisas que a gente precisa de um incentivo, precisa de um financiamento para estar desenvolvendo. Então, assim, a boa parte das coisas que eu já fiz, né, e desenvolvi foi assim, no quero fazer, então vamos dar um jeito. E com essa possibilidade, né, através da Lei Paulo Gustavo, assim, assim, a gente conseguiu atingir coisas assim que talvez se fosse só na vontade, talvez não iria tão para frente, né? E assim, como esses meus amigos, o Pinguim, a Milady, o pessoal já tem essa cultura dos editais e tudo, já conhece, né, esse caminho, né? Já escreve há muito tempo e tudo. Então, assim, eles me apresentaram essa possibilidade. E daí foi fantástico por conta disso, que a gente conseguiu, a partir dali, desenvolver um projeto de fato, né? Um projeto sólido, que fizesse sentido, né, para quem a gente destinou né, como público-alvo e essas coisas. Então, assim, a gente está bastante satisfeito com todo esse processo, eu principalmente, assim. Então, na verdade, vocês, de certa forma, vocês uniram desde antes, né, uma equipe, né, que pensasse junto e escrevesse um projeto junto. Ou você tem isso separado, cada um já no seu expertise desde antes de entrar com o projeto? Então, cada um já atua na sua área ali. Sim. E tal, e inclusive, né, já promovendo e desenvolvendo editais, né, projeto para editais. Só que aí a gente teve antes de surgir, né, essa proposta da lei, de aparecer de fato ela, né, a gente pesquisando ali, a gente viu que tinha essa oportunidade. Mas essa equipe, ela já atua, de certa forma, na sua individualidade, mas a gente conseguiu fazer com que cada um se, né, juntasse. Quer dizer que a lei Paulo Gustavo conectou vocês. Conectou, é isso. Isso foi muito bom, hein? É excelente. Isso foi muito bom. Cada um já atuava ali nas suas respectivas áreas e tal, escrevendo né, e criando projetos e tudo mais, mas aí a lei, ela fez essa ligazinha, né? Colou todo mundo ali nesse projeto. Com relação a escrever o projeto, a desenvolver a ideia, vocês viram isso com uma facilidade ou vocês tinham medo, tinha algum receio? Como é que foi isso? Então, foi bem instantâneo, para te falar a verdade, porque já o desejo, né, essa vontade já estava ali em todo mundo. E daí a lei, ela serviu para fomentar mais, eu acho que essa é a palavra. E assim, talvez assim, não medo, mas aquela sensação de responsabilidade, sabe? Olha, a gente precisa fazer um projeto que seja coeso com tudo que a gente, né, idealiza, com tudo que a gente pensa e tal. Acho que é mais esse temor ali, sabe? De cumprir, de entregar um projeto que vá ter toda essa bagagem, né? Tanto que o texto pede, quanto que o edital, ele se propõe, né? Acho que mais nesse sentido, assim. Mas a gente está bem leve, bem tranquilo, assim, com o que a gente está idealizando e está se propondo a fazer também. Como é que você acha que foi a participação da Secretaria de Cultura de Sete Lagoas com relação ao edital, a divulgação dele, aquelas oficinas que eles fizeram para explicar o edital, né, o acompanhamento todo? Como é que vocês sentiram isso? Então, eu acho que precisa ter mesmo essa iniciativa, que foi excelente. Eu digo isso por mim, que, como eu falei, assim, a minha cultura, né, de produção não está ligada diretamente a editais, né? E essa proposta que a Secretaria trouxe, né, de explicar, de ter essa atenção, de ter esse cuidado, para mim foi fantástico, porque para alguém que, né, não está acostumado a lidar com esse tipo de termos, né, uhum, e de leitura, para mim isso é muito complicado, falo por mim. E tendo, né,
esse amparo, esse auxílio da secretaria, assim, foi excelente, foi, assim, fantástico mesmo, assim, sem tirar nem pôr, foi muito bom. E o legal disso parece que, não sei se você sentiu isso, é que antes parece que é um abismo, né? Aí Exato. Depois você participa, você começa a ver Exatamente. as palavras que são, as leis, o que se exige e tal. Aí se você erra ali em alguma coisa, toma pau num projeto, fala assim, pô, mas... Aí você xinga pra caramba, você pensa que você que estava certo e eles que estavam errados, mas depois você fala assim, é eu que estava errado. Você vê eu ali, vou ler melhor o edital, eu vou procurar ajuda. Exato. E foi nesse lugar aí. Porque, assim, querendo ou não, é uma outra linguagem mesmo, né? E faz total sentido também. E tendo, né, essas pessoas que já trabalham, né, e podem, né, dar esse amparo, assim, excelente, cara. Muito bom mesmo. E tem essa questão também que é importante para os artistas, né, gente? Dizer que o artista não pode ser só artista, né? Ele não pode ser só executor da sua arte, né? Ele tem que ficar atento nas questões de documentação, nas questões de portfólio, né? E acompanhar os projetos todos para que ele, né, realmente esteja sintonizado com esse mundo dos projetos. E aí ele possa desenvolver e ter aquela facilidade, se às vezes ele precisar, ele buscar um profissional para ajudá-lo e colocá-lo dentro do projeto também, que às vezes ele pode ganhar muito mais com outras pessoas junto com, né, com ele do que ele sozinho. Não é? Você também sente isso, né? Total. E você tocou nesse ponto, assim, em relação ao portfólio, é uma coisa assim que, infelizmente, né, a gente que trabalha ali com arte, muitas das vezes, né, não vou generalizar também, mas muitas vezes a gente não tem essa de recolher os materiais onde a gente saiu ali. Sim, uma matéria. Isso é um problema enorme dos artistas, né? Assim, gigantesco, né? Gostaria que tivesse um monte de fotógrafos nos fotografando. Sim. Para guardar isso aqui. Exatamente. E acaba que, assim, passa aquela oportunidade, passa aquele evento e você não registrou, você não colocou ali, né? E isso vai servir para os futuros editais, né? E isso está fazendo muito sentido para mim hoje também, mais uma vez, né? Sem essa cultura de edital, estou criando isso agora, mas eu vejo que, né, na minha bolha ali de amigos, assim, boa parte do pessoal não tem muito essa pegada, né? De, olha, eu vou recolher tudo aqui que eu tô, né, onde eu tô saindo, matéria que tá falando do meu projeto e vou colocar, né, para concentrar tudo num documento para facilitar depois. Sim. Qualquer recorte de jornal é importante, exatamente, faz parte do portfólio, né? E falando de portfólio, Tato, aqui fala que você tem 35 anos e que é natural de Volta Redonda, né? Você veio de lá para Sete Lagoas, né? E trabalhando aí na produção também, nessa sua produção. Eu queria que você falasse um pouco do seu portfólio. Certo. Eu, desde sempre, sim, eu gostava, né? Via Jornal Nacional com meus pais e aparecia lá acho que é o Jabor, que ele era comentarista político, né? E daí aparecia umas caricaturas ali. Umas charges, né? Umas charges ali dos políticos, eu achava aquilo ali fantástico. Gostava pra caramba e ficava assim, cara, como é que o cara faz um negócio desse, exagera tudo e desde muito tempo. Então, assim, eu comecei desenhando, gostava muito de desenhar, tive esse apoio, né, dos meus pais nesse sentido. E daí fui crescendo e desenvolvendo essa habilidade. Isso. E pegando uma dica aqui pegando, né, revista e desenhando, clássico mangá, né, e tudo. E daí fui pegando outras técnicas e tal. Fui evoluindo meus equipamentos também. E em algum momento eu entendi que eu gostava muito desse negócio do audiovisual também. E daí eu acredito que há uns 10 anos por aí, mais ou menos, para mais eu acho um pouquinho, mas vamos ficar nos 10 anos. E daí eu via, né, esse outro lado, né, de comunicar, de trazer uma ideia. Eu sempre gostei muito disso. Acho que o cerne do negócio, acho que era esse, de trazer uma ideia de uma forma mais diferente, assim. Comunicar algo de forma mais leve, seria isso? Isso aí, é isso aí. Seja num vídeo, sei lá, atuando de alguma forma, seja num desenho que vai estar simbolizando alguma coisa que eu, sei lá, estou sentindo, enfim.
ou na música, enfim, né? Então eu sempre tive essa vontade, assim, de trazer alguma ideia, né? Através do audiovisual, do desenho, né? Por aí vai. E daí, em algum momento, né, eu também fiz parte, assim, de uma igreja e tal, e lá eu tive a oportunidade de poder estar desenvolvendo algumas coisas dentro do audiovisual, né, e a gente fazia alguns projetos, né, para trazer alguma ideia, trazer sei lá, uma propaganda de alguma coisa que ia acontecer e tal. E daí foi fomentando esse desejo, né, de trabalhar com audiovisual e juntando tudo isso aí, né, audiovisual, desenho, né, animação. É que você participou, foi de coral? Eu participei também, mas assim, na igreja eu fiz várias coisas, para te falar a verdade. Sim. Fui do audiovisual, fui baterista também, fiz parte do coral, só não canto então, nada. Então a música está na sua vida. Tá, né? também. Inclusive, nesse projeto, né, do Candeia, eu tenho um projeto, né, de música também, de rap, e a gente vai estar usando também algumas dessas músicas na trilha também desse projeto. Né? Então, assim, já tem uma bagagem também de ideias também ali, né, intrínsecas, né, dentro das bases, das melodias e tudo mais, que a gente vai agregar também para esse projeto. Então, assim, a música tá permeando isso aí também, entendeu? Sim, sim. Então, bacana. tô correndo. No caso, um curta com uma animação, né? Isso, Como é que ela é feita? Ela é desenhada? Quadro a quadro, né? Tem esse tipo de animação, mas a gente vai fazer numa outra técnica, que é a técnica de rig. Né? A gente cria o personagem e daí você pode fazer o model sheet, né, do personagem, que você faz ele em 360 e você vai substituindo, né, dependendo da posição que você quer ele, você vai substituindo aquele para ele rotacionar e fazer, né, toda a movimentação. Aí no rig a gente tem essa vantagem de fazer o bonequinho, né, todo divididinho, mão separada, braço separado, e você coloca tipo uns ossinhos nele. Que aí você movimenta esses ossos. Sim. Sem ter que isso fazer é feito em 3D? Não, essa técnica, ela é uma técnica vetorial, que a gente faz o shape, né, faz o formato do desenho, e você deforma esse shape, né, para você fazer, por exemplo, ele falando, ele abrindo a boca. Então você faz toda a deformação dele abrindo, né, e é legal que você consegue fazer como se fosse uma ação já pré-definida, né, do que você quer que ele faça. Então você usa uns outros ossinhos inteligentes que você girando, ele já faz o movimento que você programou. Sim, sim. Entende? Então, assim, essa técnica ajuda bastante, né? Porque eu adoro a técnica de frame a frame, só que ela é bem trabalhosa, né? Ela é bem trabalhosa. Então, você tem que fazer cada quadro um desenho específico para dar aquela movimentação. Eu já fiz isso também, só que eu fiz para uma animação de um logo que eu fiz, né? E tal, fiz nessa técnica, né, de quadro a quadro, que é bem legal também, inclusive. Na verdade, você que está nos assistindo por vídeo, a gente está aqui nesse exato momento com não sei quantos mil frames, né? Porque são fotos, né? Fotos que são tiradas, mas o olhar humano, ele não percebe, né? Ele vê diferente. No seu projeto, as pessoas que estão com você na sua equipe são quem, né? Você quer falar de alguém? Falar de todo mundo. A participação deles? Sim. A gente tem o Pinguim, Eric Pinguim. Ele é o produtor, né? Tá nos auxiliando nesse sentido. Ele escreveu também o projeto junto comigo. Ele já atua, né, há bastante tempo, assim, nessa... Artista, né? Fantástico, assim. Eu sou suspeito para falar dos meus amigos, porque, assim, eu sou muito fã deles, de todos eles, assim. Aí até brinquei outro dia, com exceção de alguns. Não, mas assim, brincando, né? Sou muito fã dos meus amigos. E assim, o Pinguim, assim, um parceirão, tá ajudando nesse sentido, né? Escrever o projeto. A gente tá pensando nas cenas, né? Como que a gente vai estar trabalhando cada cena.
a parte de captação, né, e tudo mais, a gente tá desenvolvendo isso junto. A gente tem a Mileide também, que é uma excelente escritora. Ela é atriz também, e ela que escreveu o texto do Candeia, né? E ela escreve esse texto em cordel, sabe? Que assim, aí eu acho que tem um charmezinho a mais, assim, sabe? O que me encantou muito, assim, É uma linguagem própria, né? Eu achei, assim, fantástico, sabe? Eu gostei muito. E, assim, somos nós três, né? Eu tô na parte de desenvolvimento, né? Da animação em si, pegando todo esse amparo, né? Com o Eric, com a Mileide, né? Do que ela pretendia trazer, e com o Pinguim, né? Também o Eric, pra gente poder desenvolver como que vai ser contado cada cena, né? Então a gente tá somos três, aí a gente tá nesse empreendimento aí, bem bacana, assim. Como que vocês pretendem fazer a exibição do curta? Certo, então a gente tem algumas propostas aí. A gente tem algumas escolas que a gente quer levar, a gente acha que faz muito sentido. E agora também, principalmente, né, a gente vai ter uma exibição de cinema Sete Lagoano, que foram os projetos, né, audiovisual que foram feitos em 2024, através da Lei Paulo Gustavo, produzidos aqui, que vai ser exibido lá no Marcenaria, no Marcenaria. Vitória, um abraço, inclusive. E a gente vai estar veiculando lá também. Um dos principais lugares, assim, né, que a gente está pretendendo, né, veicular, além de disponibilizar também nas redes sociais, no YouTube, né? E daí tem alguns outros lugares que a gente ainda tá vendo ali para poder estar trazendo o curta aí, essa animação bacana. Vou querer assistir também, hein? Joia, vambora. Me convide a nossa equipe, né? Com certeza, já estão convidados. A gente falando sobre essa questão do projeto e tudo, como que você deixaria uma mensagem para as outras pessoas que não participaram deste edital? E que, como você um dia também nunca participou, né? O que você diria para essas pessoas? Certo. Primeira coisa, tenha amigos por perto. Pessoas que vão te incentivar e vão conseguir te levar mais para longe, né? E segundo, talvez, que eu posso dizer é assim, não tenha medo de mostrar o seu trabalho. Porque... E isso eu falo, né? Você pediu para trazer uma mensagem para essas pessoas, mas eu falo isso para mim também. Porque às vezes a gente fica muito naquela de polir demais, de tratar demais. Não, quando eu conseguir certo equipamento, eu vou dar aquele passo. Quando eu conseguir tal técnica, eu vou dar esse outro passo aqui e vou me inscrever em tal lugar. E assim, você sempre vai ter, né, referências extraordinárias que estão lá em cima. E se você ficar só olhando para as suas referências, você sempre vai sentir, né, aquém. Então, assim, não tenha medo de mostrar o seu trabalho. Tem essas pessoas que te incentivam, né, para estar dando esse outro passo. E, assim, até mesmo para poder, como a gente falou, poxa, procura alguém que vai criar seu portfólio, procura alguém que vai conseguir escrever para você. Porque sozinho a gente, sabe, é difícil. Eu sei que muitas das vezes a gente faz isso, né? Como artista, a gente produz, a gente precisa ser o blogueiro, a gente precisa ser a pessoa que divulga várias áreas ali, além de ser o artista. Mas às vezes a gente também pode recorrer, né, a outras pessoas que já atuam naquela área ali, que vai conseguir fazer com que você, né, consiga coisas maiores e tal. Então, é possível, né, as pessoas participarem. Total, né? Total. Tem que ter um procedimento, né, desde antes, gente. Você já tem que estar registrando as coisas que você faz, né, você tem que estar guardando isso. O ideal é você montar lá uma pasta, né, no seu computador e vai guardando suas fotos, guardando as matérias que você, por acaso você saiu num jornal, um recorte de uma entrevista que você participou, algum local que você até visitou de algum
outra pessoa que você participou e de alguma forma você interagiu com aquilo. Então é importante você guardar essas coisas, né? Se você não sabe escrever um projeto, procure alguém, né? No seu caso, aí vocês... o Pinguim que escreveu para vocês. Então, sim, assim, acaba que tem como você participar, né? E a Secretaria de Cultura de Sete Lagoas, ela também recebe todas as pessoas com muitas informações e isso, né, ajuda muito, ajuda as pessoas a poderem a desenvolver o seu trabalho e entender como é que funciona essa cadeia produtiva, né? Você vê que esse projeto seus, ele dá um retorno de que forma para a sociedade? Boa pergunta essa. Primeiro, assim, que a gente... Assim, o artista tem esse negócio, né? De ter sempre algo a falar. E suas inquietações, né? E tudo. Que às vezes só verbalizando, a gente não consegue chegar tocar ali mesmo, ali num lugar específico que a arte permite que a gente chegue. Então, esse projeto em particular, acho que a gente traz assim, uma ideia de não conformidade com a situação que a gente muitas das vezes deixa passar e que se torna corriqueira e às vezes é incômoda, né? O texto que a Mileide traz, ele fala um pouquinho disso, assim. E daí eu acho que fomenta, né, a gente a procurar mesmo, não se conformar com o que tá ali, com o que foi nos imposto e tal, de alguma forma, sabe? Você procurar alguma saída, mesmo que essa saída, talvez, assim, alguém vai olhar e não vai, não foi legal. Mas, assim, você procurou uma alternativa diferente da que foi te apresentada ali. Então, acho que esse projeto em específico talvez traga isso também, sabe? Acho fantástico esse lugarzinho aí que ele fala, sabe? Que bom, que bom. E você e sua equipe, vocês pretendem continuar participando dos editais? Vocês têm outros projetos já aguardados, ou pelo menos na mente? Sim. Quer dizer, a porta se abriu, né? Exatamente, entendeu? A gente tem alguns outros projetos já, assim, pensados, né? A gente está ali, está guardadinho, né? A gente está desenvolvendo esse. Só não ia conseguir, né, tá desenvolvendo muita coisa ao mesmo tempo e tudo, mas acho que é o que você falou, as portas se abriram, as possibilidades estão à mesa, né? Então, a partir desse projeto, acho que fica muito mais fácil a gente poder tá desenvolvendo outras ideias, né, que a gente já tem em mente, não só no sentido de curta, né? Nessa linguagem do curta-metragem, mas também, assim, às vezes para um clipe, né, a gente tem essa possibilidade de desenvolver um roteiro e desenvolver a produção, né, animada daquilo ali também. Então, as portas só se abriram e a gente está só começando. Que bom, né, que esse projeto está virando, de certa forma, um impulso, né? Exatamente. Para os próximos, né? Isso. Que bom. Eu quero te agradecer e mandar um grande abraço para toda a sua equipe, né? Desejar sucesso para vocês e que realmente a gente consiga passar algo para as pessoas com os nossos projetos, né? E que a gente possa fazer disso também para que a sociedade ela fique cada dia melhor. Exatamente, não é isso aí. Que bom. Sucesso para vocês, então. Para nós. Muito obrigado, né? Mais um Tô Dentro, encerrando. Quero mandar um grande abraço para a equipe, né, desse projeto, para os outros também que vão participar conosco aqui do podcast Tô Dentro. Agradecer aí a parceria com a Secretaria de Cultura, também com a nossa equipe aqui do nosso podcast Tô Dentro. Agradecer a todos. Um abraço, até o próximo.